Estamos de volta e agora o nosso assunto é a dengue. Com a chuva voltando a fazer parte da rotina dos mineiros, precisamos redobrar os cuidados para evitar a reprodução do mosquito, que além da dengue também está transmitindo outras duas doenças. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, já são mais de 37 mil prováveis casos de dengue. Na última semana de janeiro, o aumento foi de 81%. Já casos da febre chikungunya, outra doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, já são 114 casos notificados. Do Zika vírus foram 50 notificações. Aliás, a situação do Zika vírus é tão grave que a Organização Mundial da Saúde declarou estado de emergência internacional. O órgão ressaltou ainda a importância de confirmar a ligação do vírus com os casos de microcefalia. O Brasil é o país mais afetado pela doença. E para combater o mosquito é muito fácil. Tire um tempinho para dar uma geral na sua casa e verifique os locais onde a água está acumulada. Gestos simples podem ajudar a evitar a proliferação das 3 doenças, que podem ser fatais. Após um 2015 tumultuado no cenário político, parlamentares voltam ao trabalho. Alguns assuntos, como a eleição do líder do PMDB, o impeachment da presidente Dilma, desdobramentos da Lava Jato e as eleições municipais, prometem agitar o Congresso Nacional. Estes são os assuntos do Horizonte em Foco desta semana com o cientista político Malco Camargo. Finalmente, a política deu alguns dias de paz aos atores principais, aos coadjuvantes e também à plateia. O recesso no Legislativo e no Judiciário foi capaz de apaziguar os ânimos neste início de 2016. Contudo, a calma vivida na política atualmente parece aquele período que antecede a uma tempestade. Assim que o Carnaval passar, no início de fevereiro, com o retorno dos trabalhos no Congresso e nos tribunais, o cenário voltará a ser de muita turbulência. Logo no início dos trabalhos legislativos, o primeiro tema em embate será interno, mas de grande importância simbólica, a eleição do líder do PMDB. A dúvida é se a liderança do partido continuará nas mãos do grupo que apoia a presidente Dilma ou se a bancada será comandada pelos que seguem o quase deposto presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Caso vença um lado ou outro, o PMDB continuará a ser o PMDB de sempre, articulando individualmente, com pouca coesão na hora de votar. Ao que tudo indica, o partido continuará dividido em 2016. Paralelamente a questões internas do PMDB, o Legislativo viverá questões de suma importância. A primeira delas será o trâmite do processo de impedimento da presidente Dilma. O rito, definido pelo Supremo Tribunal Federal, começará a ser colocado em prática e culminará com a votação em plenário, logo no início dos trabalhos legislativos. Com impacto diretos na política, teremos também que lidar com atos da Operação Lava Jato e da Procuradoria-Geral da República, que cada vez mais chega perto de atores da política, a começar pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, passando pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, e também de um número ainda desconhecido de deputados e senadores. Em 2016, poderemos ter uma avalanche de processos e cassações na esfera política. Como se não bastasse, em 2016 também teremos eleições municipais. E como os vários membros do Executivo serão candidatos, uma reforma ministerial deve vir logo no início do ano para dar vez àqueles que querem disputar mandatos nas eleições. Todos estes atos políticos acontecem simultaneamente com um cenário externo adverso, com a crise na economia da China e também com a queda de preço das commodities. Estes fatores, somados às questões internas em que a economia vem sendo marcada pela recessão, inflação e desemprego crescente, trazem maus prognósticos para o ano que se inicia. Apesar da calma que antecede todas essas tempestades, dizem que depois que a chuva cai, vem a bonança. Seguimos esperando e orando. O bispo auxiliar Dom Joaquim Moll foi designado pelo governo federal para integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, SEDES, que tem o objetivo de assessorar a presidente da República, Dilma Rousseff.
O conselho, que existe desde 2003, reúne 92 integrantes que representam empresários, trabalhadores e a sociedade civil por um mandato de 2 anos. No conselho, Dom Mol representa a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. OAB Minas lança campanha contra Caixa 2 nas campanhas eleitorais municipais de 2016. A Ordem dos Advogados do Brasil convoca a população para ser fiscal do processo eleitoral e agir em caso de suspeita de corrupção nos gastos de campanha do candidato. A OAB lança essa campanha para que a sociedade possa trazer dados a respeito de possibilidade de candidatos que estejam extrapolando os limites de gasto de campanha. Desde 2014, o Supremo Tribunal Federal proíbe o financiamento empresarial em partidos e candidatos e também as doações ocultas. E para funcionar essa legislação tem que haver essa fiscalização, exatamente porque só a confiança na boa-fé, na doação e que aquele valor está dentro do limite, talvez a nossa experiência republicana não nos recomende acreditar em todos os fatos. O Supremo estabelece limite máximo de gastos em todos os municípios brasileiros. Por exemplo, para cidades com até 10 mil habitantes, cada candidato a vereador pode gastar até R$10 mil na campanha. Para prefeito, o candidato tem limite de R$100 mil. A OAB lança a campanha de combate à corrupção neste início de ano para mobilizar todas as subseções da ordem no país e também os cidadãos. Mas os canais da ouvidoria para que o eleitor possa fazer a sua reclamação só estarão disponíveis 10 dias antes do primeiro turno das eleições, que está marcado para 2 de outubro. A campanha de combate ao Caixa 2 é realizada em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e tem o apoio da Arquidiocese de Belo Horizonte. Começamos a exibir hoje uma série especial sobre as igrejas mais antigas da Arquidiocese. Justamente pela idade, às vezes fica difícil precisar exatamente quando elas foram construídas. Mas o trabalho árduo de especialistas ajuda a preservar a história desses templos. E você sabe qual foi a primeira capela construída na capital? Confira na reportagem de Ana Júlia Goulart. Carro para todo lado, gente de um canto para o outro. A agitação desta parte da cidade reserva muito mais do que o caos do hipercentro. É também neste ponto que fica a capela mais antiga de Belo Horizonte. Nas esquinas da Avenida Amazonas com a Rua Tamoios, lá está ela. A entrada é simples, mas com algumas surpresas. As flores que saem pelos muros da capela fazem o convite. Se surpreende quem decide entrar. Por ela ser uma capela já mais antiga e tudo, mais acolhedora que parece. É bem verdade que temos a grande igreja de São José, mas justamente pelo fato de ser muito grande, muita gente prefere um espaço menor, mais aconchegante, onde se possa comunicar melhor. Apesar do aconchego e simplicidade, os toques da arquitetura revelam sofisticação. O arco da entrada tem estilo europeu e o formato oval se revela por todos os cantos da capela. Em cada pedacinho, um pouco da história. No meio do centro de Belo Horizonte, um oásis dedicado a Maria. Nessa selva de pedras, nessa agitação toda, esse cantinho aqui é um espaço para oração no vai e vem do povo, na agitação do dia. Todo mundo precisa do centro da cidade. E ela, no meio dessa agitação cada vez mais crescente, e mesmo com esse barulho adjacente, não deixa de ser um pequeno oásis aqui.
Veio nessa cidade cheia, conturbada, né? Muito movimento. E a gente vê essa igreja aqui no meio do centro e o silêncio, né? O silêncio é muito importante no centro, né? Muito importante, faz falta. E eu preciso e saio renovada daqui. A capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário existe desde que Belo Horizonte ainda era o Curral del Rei. O primeiro endereço foi no cruzamento entre as ruas da Bahia e Guajajaras. A estrutura construída lá foi demolida e desde então a igreja funciona aqui. Se levarmos em consideração os dois endereços, a capela está próxima de completar o seu segundo centenário. Se levarmos em consideração apenas esse endereço aqui, a idade da capela é exatamente igual à idade de Belo Horizonte. A história das duas acaba se fundindo. Não há como separar o conteúdo do continente. A água está dentro do pote. Se quebrar o pote, a água escorre, vai embora. Então, é algo da cidade e só pode ser explicado e compreendido dentro do contexto cidade. Um templo simples, no meio da agitação de uma grande cidade. Um pontinho de paz para aqueles que poucas vezes têm a oportunidade de desfrutar desse silêncio. Muita história reunida em um espaço tão modesto. E o programa fica por aqui. Quer rever as matérias que você assistiu hoje? É só entrar no nosso site. O endereço é tvhorizonte.com.br. Até a próxima semana.